Participei aqui em Não Me Toque, no auditório central da Expo Direto, do Fórum Nacional do Trigo. Basicamente, esse encontro reuniu técnicos, dirigentes, produtores, e foi falado de seguro rural. Inclusive, a gente tem uma entrevista que depois, num outro boletim, a gente coloca, do dirigente que estava aqui, que palestrou, da Federação das Seguradoras do país que trabalham com seguro rural. Mas nesse encontro ficou evidente a preocupação e também a indignação dos produtores rurais em relação ao reajuste do PROAGRO, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Esse programa teve um reajuste de 12% para 23% da sua alíquota. Esse seguro é aquele que o produtor paga na hora de contrair o financiamento e é uma garantia que o governo oferece para caso de sinistros, seja por falta ou seja por excesso de chuva. E segundo o presidente da Câmara Setorial das Culturas de Inverno e Trigo, o Hamilton Jardim, isso realmente vai praticamente inviabilizar a produção de trigo aqui no Rio Grande do Sul. A produção de trigo que atingiu o seu auge em 2022, quando tivemos uma super safra que ultrapassou aos 5,4 milhões de hectares. A Conab, na sua última estimativa, diz que teremos aqui no estado uma área plantada de 1,2 milhão de hectares, o que é desmentido pelo presidente Hamilton Jardim, dizendo que é bem menos do que isso, já que realmente esse reajuste aí do PROAGRO é como se fosse um balde de água fria num produtor que já vem com muitas dificuldades nesses últimos tempos, e principalmente aqui a gente tem que falar também da soja, porque o produtor de trigo é o mesmo produtor da soja, mas especificamente sobre o trigo a situação é bem complicada nesses últimos 2 anos. E dizer que essa decisão, e se for confirmada, e oficialmente ela está anunciada, a verdade é essa, ela passa a valer a partir do dia 1º de junho, no momento, aliás, que o governo fala bastante em incentivar a produção de alimentos para conter a inflação. Uma decisão dessas, ela acaba sendo contraditória em todos os sentidos, o que indigna mais ainda os produtores. Antes de trazer essa entrevista aí com o Hamilton Jardim, que fala sobre trigo, sobre seguro também, sobre PROAGRO principalmente, nós vamos trazer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores desta cobertura aqui na Expo Direto Cotrijal. Conexão Rural na cobertura da Expo Direto 2025. Parceiros: Cotrijal, realizadora da Expo Direto. FECOAGRO RS, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Farsul, a casa de todos os produtores rurais. IRGA, Projeto RS14, mais eficiência e produtividade. Fortral New Holland, juntos plantamos sonhos e colhemos legados. Dagramas, há mais de 30 anos fazendo a diferença. KL Aviação Agrícola, responsabilidade e eficiência na proteção da sua safra. OABRS, pelo direito da sustentação oral dos advogados. Terra Dura Sementes, a sua lavoura arranca melhor com as sementes da Terra Dura. AUDE, referência brasileira de gestão hídrica. Seguro rural, por mais que há muito tempo ele esteja implantado no Brasil, na virada dos anos 2002, ele ainda não contempla uma série de pleitos que a gente tem feito, inclusive às seguradoras e ao Ministério. Primeiro, a falta de recursos do PSR, o Plano de Subvenção, que garante parte do custo da pós. Segundo, ele não cobre a qualidade do produto. E principalmente no que diz respeito às culturas de inverno e trigo em especial, e eu falando aqui no fórum em nome da Comissão de Trigo e Culturas de Inverno da Farsul, que também represento, é fundamental para que nós tenhamos, quando o produtor precisa, uma indenização mais condizente com aquela situação. Além disso, ele está realmente bastante caro,
fruto, é bem verdade, da quantidade de eventos climáticos que tem acontecido nos últimos anos. Que mesmo as culturas de verão, somadas às culturas de inverno, faz com que o desembolso da seguradora seja maior e, consequentemente, isso acabe penalizando quem? O produtor rural, que é quem paga a conta por sua vez. Milton, Proagro, tivemos aí um aumento substancial, um reajuste substancial de 100%. As alíquotas pularam aí, em média, né? De 11%, 12% para 23%. Isso significa comprometimento da rentabilidade, como tu colocaste aqui, né? Sem sombra de dúvidas. Veja bem, cada micro-região tem a sua alíquota estabelecida, às vezes inclusive diferenciada de uma região para outra, em função do risco e dos eventos climáticos que às vezes acontecem, seja por geada, seja por chuva excessiva. Mas é um absurdo também, na nossa ótica, e abordamos isso aqui nesse fórum, né, o valor que elas foram majoradas. Isto tira toda a rentabilidade do produtor, porque ninguém pensa que não seja ganhar dinheiro quando investe numa cultura. Agora, buscaram o recurso nos agentes financeiros com os custos que estão hoje, bem maiores do que estavam antigamente. Estou falando isso do custo dos encargos financeiros para tomar o dinheiro e pagar alíquotas que na grande região produtora tem diferença, e o exemplo, Carazinho é 23%, Não Me Toque é 18%, Palmeira das Missões é 23%, Santo Ângelo é 23%, ou seja, alíquotas altamente majoradas, toda a rentabilidade do produtor vai para pagar esses encargos financeiros. Portanto, é um absurdo. Nós solicitamos aqui exatamente a criação de uma força-tarefa com todos os órgãos envolvidos, toda a cadeia envolvida, inclusive com a Cotrijal, junto com a Farsul e tantas outras entidades, para que a gente sente e mostre isto que está, inclusive, fazendo com que nós tenhamos uma área cultivada nesse ano bem menor do que já tivemos no ano passado, que foi bem menor do que já tivemos no ano retrasado. Ou seja, nós deixamos de cultivar em terras ociosas, aumentamos o risco, o custo fixo da propriedade. Por quê? Por causa de custos financeiros. Isso, portanto, é inadmissível e nós queremos, ainda em tempo, para modificar essas alíquotas, ou pelo menos sentar com o governo para conversar sobre isso, para que no plano de safra futuro, a ser anunciado, quem sabe, logo ou mais tardiamente, essas alíquotas não prevaleçam. É impressionante que num país que hoje se debate sobre essa questão da inflação dos alimentos, e quando temos inflação em alimentos, significa que nós temos problema de produção também, não se incentive as culturas de inverno. E aqui vamos falar do trigo, né? Nos dá um relato, Hamilton, resumido de como é que foi o trigo, como é que o produtor se lança para essa próxima safra? O produtor se lança exatamente com o cenário, olhando oportunidades, que nós estamos saindo de um sistema e entrando num sistema de neutralidade, falando em Laninha, El Niño, ou seja, nós estamos saindo de um Laninha, entrando para um sistema de neutralidade que seria ótimo para os cultivos de inverno de maneira geral e o trigo principalmente, que é o que representa e é a grande cultura do inverno do Rio Grande do Sul, e depois por um verão que Deus queira seja de El Niño. Agora, veja bem, nós estamos aí tremendamente preocupados com esse cenário de clima da safra futura, aliás, da safra que nós estamos começando a colher, né? Olhando com uma safra futura que pode ser de oportunidade, mas nesse momento a procura por trigo de semente está muito baixa, de fertilizantes está muito baixa. Por quê? Porque o produtor vai no banco e vê que os custos para ele empatar sequer estão muito altos, devido ao juro bancário e principalmente a esses fatores que eu te falei. E como já disse, isso logicamente impacta na área cultivada no inverno. E como muito bem o nosso superintendente colocou, uma grande oportunidade que temos, porque aí nós estamos sujeitos a deixar 4 milhões e 500 mil hectares de oportunidade de gerar renda no inverno. Vamos torcer que a gente consiga reverter isso. Eu acho que o fórum foi de excelente qualidade.
saímos daqui totalmente comprometidos e vamos ver os próximos passos para conversarmos com o governo e tentarmos rever essas alíquotas que, na nossa maneira de ver e na grande maioria da concepção das entidades, elas são totalmente injustas. Sempre bom falar com o senhor e Conexão Rural sempre à disposição. Muito obrigado, Alex. Prazer em falar com você, pela essa tua grande rede de conexão que você faz nesse estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, em todo o Brasil e em todo o Mercosul. Cumprimentos pelo trabalho, muito obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade.